15 horas em São Paulo. Eu gostaria de dar o nosso muito boa tarde a todos que nos acompanham neste webinar, que é promovido pela TCP Partners e pelo Mazzuco e Mello Advogados. Fazendo uma breve apresentação, a TCP Partners é uma empresa de investimentos e gestão especializada em fusões e aquisições, também reestruturação operacional e financeira, soluções em TI, automação e captação de recursos. A TCP também está presente no Brasil em 18 estados e tem uma cobertura global como membro da BTGGA, é uma associação internacional de escritórios de consultoria, com escritórios, com 182 escritórios ao redor do mundo. Meu nome é Antônio Mazzuco e eu sou um dos sócios do escritório Mazzuco e Mello. E nós somos um escritório de advocacia empresarial multidisciplinar e atendemos empresas em diversos setores da economia, empresas nacionais, empresas estrangeiras, em assuntos do dia a dia e também em projetos de M&A, reestruturação, captação de recursos. Em muitos desses projetos nós trabalhamos em parceria com a TCP Partners. Nós estamos vivendo desde 1 de junho o Plano São Paulo para a reabertura da economia, que foi anunciado pelo governo do estado no final do mês de maio. É um plano que aparentemente foi muito bem elaborado por especialistas em saúde e prevê a liberalização gradual do estado de São Paulo, que foi dividido em regiões. Me parece que a região onde o Cenourão está localizado, a região de Ribeirão Preto, ela deve estar caminhando em breve para uma liberalização responsável, com todos os protocolos de saúde e tudo mais, e o Odécio poderá, mais adiante, nos contar um pouquinho dessa experiência no setor, né, com a liberalização. Então, a gente espera, em breve, estar caminhando para o final dessa situação difícil, onde muitas lições foram aprendidas, e podermos viver o novo normal, a nova normalidade, qualquer que seja ela. O nosso webinar de hoje tem o foco no setor de varejo, em particular o varejo de alimentos, com a participação do Odécio e do Cenourão. E nós teremos também, antes disso, uma análise macroeconômica feita pelo Ricardo Giacomassi. O Ricardo Giacomassi ele é sócio da TCP e é responsável na TCP pelas áreas de análise econômica e M&A. E o Odécio, que eu já mencionei o nome dele, Odécio Puga, ele é diretor, é o CEO do Hortifruti Cenourão, é uma renomada empresa com sede na cidade de Ribeirão Preto, onde tem várias lojas. Ele é um empresário de grande sucesso, em um setor bastante competitivo. Ele vai falar para nós também como é enfrentar uma competição de players bastante grandes em uma região rica como Ribeirão Preto. Então, portanto, Odécio, muito obrigado por ter dedicado uma parte do teu tempo bastante precioso para estar aqui conosco e dividir tuas experiências. E antes de passar a palavra para os nossos painelistas, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que enviem eventuais questões pelo Q&A e não pelo chat, e nós vamos procurar responder as questões na ordem que elas forem apresentadas, né? Eu vou passar a palavra agora para o Giacomassi, mas antes eu gostaria de registrar, quer dizer, a queda que tivemos no PIB do primeiro trimestre, que foi divulgada há alguns dias, né, de 1,5%, e, para piorar um pouco a situação, o IBGE também divulgou a pesquisa industrial mensal. Tivemos uma queda da produção no primeiro trimestre, mais precisamente em maio e abril, da ordem de 28%, que foi puxada pela queda de bens de capital, teve uma redução de 41,5%. Isso não foi pior, porque o setor de alimentos, higiene e consumo teve uma alta para a alegria do Odécio, né, Odécio? Então, agora vamos ouvir um pouquinho o que o Giacomassi tem para contar para a gente de uma análise macroeconômica. Giacomassi, a palavra está com você, por favor. Muito obrigado, Mazzuco, muito obrigado, Odécio, também. Antes de iniciar aí o contexto econômico, né,
Eu queria agradecer o Mazuco nessa parceria que a gente já tem estabelecido já faz um tempo já, e cada dia a gente está consolidando mais. E o Odécio, que desde a última conversa que nós tivemos no início do ano, muita coisa mudou, né, Odécio? Porque a visita que nós fizemos ao Cenourão ali, acho que foi em janeiro, fevereiro, foi em fevereiro. O mundo era outro, a realidade era outra, então ninguém imaginava que estaria acontecendo tudo isso. De lá para cá, a gente vem acompanhando tudo que está acontecendo e com destaque no segmento de alimentos, que é o que praticamente neste primeiro trimestre, a gente está indo agora para o segundo TRI também, teve um crescimento bastante robusto, quando você compara os demais setores. Né? Então, voltando um pouco lá no início, quando a gente acompanhou o segmento de varejo, né? E aí o varejo de alimentos de uma maneira focalizada aí no segmento de supermercadista, a gente teve ali no início uma procura enorme pelas famílias, logo no início um sintoma de preocupação se teria ou não abastecimento, alguns supermercados apareceram em noticiários que estavam tendo, né, falta de alimentos ou uma procura enorme de alimentos, mas a gente viu que ao longo dos meses, foi passando ali as semanas, e nada disso acabou acontecendo, né? Pelo contrário, as coisas estavam totalmente normalizadas, então longe do risco da gente ter um desabastecimento. Por outro lado, as empresas que atuam no setor, né, os grupos supermercadistas que atuam no setor, teve uma excelente performance. A gente viu alguns supermercados com um crescimento bastante robusto, né, acima de 2 dígitos. Isso, em condições normais, não se configuraria. Até porque na nossa previsão inicial, e foi um dos motivos que a gente também se reuniu ali com o Odécio no início do ano, era um crescimento ali entre 6% e 7% para o varejo todo, né, de acordo com os dados da Abras. Mas aí mudou, né? Aí esse 7 mais do que dobrou. Então, ao longo desse semestre, a gente está esperando um crescimento bastante ali interessante, acima de 2 dígitos. Eu vou até fazer uma comparação, eu vou mostrar para vocês que depois eu vou compartilhar qual era a expectativa, qual a expectativa para 2020 em relação ao varejo de alimentos. Então, primeiro, a gente estava com um número de previsão crescendo 7, hoje a gente provavelmente vai ter um crescimento esse ano acima de 14%. Isso é um crescimento muito forte. Segundo, nós estávamos preocupados com inflação. Por quê? Teve um aumento do dólar, né? O real desvalorizou em relação ao dólar. Isso acaba afetando alguns segmentos que dependem de importações, principalmente o trigo, que ele é bastante utilizado na cadeia, né, de alimentos brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que a crise fez com que não tivesse uma explosão de preços, né? Então, alguns produtos pontuais, a gente viu uma aceleração de preço. No início da pandemia, eu falava aqui internamente para o nosso time de economia que quem tinha arroz tinha mais liquidez do que ouro e dólar, porque a gente teve ao mesmo tempo, uma redução da safra no Rio Grande do Sul, e aí depois, né, com tudo isso, uma procura muito forte. Então, o preço do arroz em alguns supermercados aumentou em torno de 30% a 40%. Então, foi percebido por nós aqui. Por outro lado, né, alguns segmentos também não tiveram tanta procura, né, que são itens mais de valor, eu diria valor agregado, e que talvez não faça parte da composição da a cesta básica. Então, os itens da cesta básica, a gente viu sim uma procura enorme e, ao mesmo tempo, né, a alta de preço. Em outros segmentos, nem tanto que a gente percebeu isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma análise que a gente fez, né, no início. Mazuco, eu vou precisar que você libere para mim compartilhar aqui a tela. Que eu já preparei o material aqui.
Então, o ano passado teve um liberado? crescimento. Oi? Está liberado ou não? Ainda não. Vou ver aqui que agora você colocou uma questão complexa aqui. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo. Ainda não está liberado para mim, mas enfim, eu posso ir também comentando até a gente. Então, a previsão que nós temos esse ano é de um crescimento entre 14% e 18%, né, no varejo de alimentos, muito puxado por essa demanda inicial e também por conta do lockdown, as pessoas, ou do isolamento, procuraram, no seu limite, estocar alimentos, isso acabou trazendo, né, para o setor. Agora sim está liberado, Mazuco. Obrigado. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente preparou um material, um resumo, né, para quem acompanha o setor e quem gosta de atuar no setor, né, que fala sobre o cenourão. Então, nós tínhamos ali uma perspectiva, né, de crescimento esse ano, de faturamento em 2020, de 396 bilhões, né, prevendo entre 2019 a 2024, que era a nossa premissa básica de tempo, a gente sempre olha 5 anos aqui, na TCP, um crescimento médio anual de 6,3%. Né? Essa era a nossa premissa básica. E aí, o que aconteceu? Em 2018, o crescimento foi 5,7% no faturamento dos supermercados. Em 2019, em torno de 7,6%. E aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, no cenário base para 2020, por conta de tudo isso, né, que a gente está acontecendo, e eventualmente, né, uma segunda onda que pode ser de curto prazo, né, é um intervalo até 17%. Por que eu coloco isso? Né? Então, nosso cenário base de crescimento para esse ano, 14%, isso inclui também o hortifruti, que é o segmento do Odécio. E aí, caso a gente tenha uma aceleração de preço, né, no segundo semestre, porque é bem provável que com a retomada da economia haverá uma pressão sobre o preço, até porque o dólar saiu também no patamar de 3,80 para 5,50. Né? Então, é um crescimento, uma desvalorização muito intensa. Isso acaba, de uma certa maneira, sendo repassada para a cadeia. Só não repassou porque a gente teve e está neste momento, né, de crise e retomada da abertura da economia. Mas, se caso se configurar esse cenário, é bem provável que a gente tenha um crescimento aí de vendas no supermercado em torno de 17%. Aqui eu estou falando, não é de um segmento dentro do mercadista, estou falando média geral, que é o que a Abras me oferece de informações. Por outro lado, né, a gente está vendo aqui o faturamento do setor, né, lembra que eu estava comentando que em 2019 a previsão era em torno ali de 380 bi de faturamento, e agora a nossa previsão mudou, desculpa, aqui é 428 bilhões, né? Então, esse aumento de 428 bilhões para 376, 14% de crescimento. Se for 17, vai ter um crescimento maior. Ok? Então, com base nisso, né, a gente prevê o quê? O setor vai ser beneficiado. Sendo beneficiado, nós vemos oportunidades de negócio no setor e as pessoas que atuam no segmento, as empresas que atuam no segmento, vão ser beneficiadas. Então, essa é a minha premissa base para o segmento de supermercadista. E aí a gente viu alguns processos de consolidações já em andamento, né, os grandes grupos se movimentando, uma procura enorme pelo e-commerce. É interessante até depois o Odécio explicar para nós como é o e-commerce numa cidade média rica do interior do país. Ribeirão Preto é uma cidade rica e, ao mesmo tempo, tem uma população em torno de 600 mil habitantes. Me corrija se eu estiver enganado. Mas... Oi, Odécio? Tentes. Olha aí.
E se você pegar todas as cidades ao lado, dá em torno de 1 milhão a quase 2 milhões de habitantes, juntando todas as cidades ali ao lado. E uma renda per capita, um PIB per capita muito interessante, bem acima da média brasileira, até porque a região tem um destaque também no segmento do agronegócio. É considerada a capital do agronegócio brasileiro, né? Então, basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, mostrar que o setor teve esse crescimento, né? O interior do país tá no processo de abertura mais rápida que algumas capitais, igual aqui São Paulo, então isso também favorece. Mas alguns desafios foram interessantes para essas empresas, né? Como o Cenourão, que para nós é um best brand do interior, né? Até porque os serviços, o produto, o layout e a região onde atende é uma região de nicho que pode ser também até replicada para outras regiões. É um segmento muito interessante e o Odessi depois pode explorar mais. Então, com toda a propriedade, eu digo que esse ano nós vamos crescer o segmento, né? E, de fato, nós não tivemos problemas de abastecimento. O que nós talvez tivemos, né, Odessi, foi um estresse na logística. E é isso daí, eu acho que com mais propriedade o Odessi pode comentar. Se tiverem alguma pergunta para mim sobre o setor, olha, fico à disposição, né? E também pode fazer as perguntas aqui para nós no Q&A. É uma situação bem interessante, né, Jacomacci? Porque a gente vê quer dizer, o PIB em geral caindo no primeiro trimestre e alguns setores desabando praticamente, produção industrial, menos 40%. Quem que vai pensar em comprar automóvel nesse momento, né? Outros bens de capital, vestuário também caindo, mas felizmente a gente tem, eu acho que o agronegócio também deve continuar se crescendo, né? E talvez até puxado pela queda do real, né? Favorecendo exportações. Isso. Esse comentário seu é pertinente, Mazuco, porque, assim, quando você abre o IBGE tem uma pesquisa muito interessante, quem tiver curiosidade, né, recomendo entrar, é o PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, onde ele abre vários itens, né, que compõem o comércio, varejo de automóveis, varejo de peças, né, e aí tem o varejo supermercadista. E aí ele coloca num gráfico de barra, e assim, todos os setores, né, em vermelho, os demais setores. O único supermercadista crescendo, mas num patamar de 12% a 14%. Assim, é de causar inveja para quem atua no varejo, né? Mas também tem um outro ponto, que é a questão do consumo das famílias, né? Então, uma certa preocupação com o desemprego faz com que as pessoas tenham maior racionalidade. Isso eu comentei também até no nosso webinar que nós fizemos com a Mesani semana passada. As pessoas tendem a procurar mais itens de sobrevivência e de menor valor agregado do que um item que consome ou exige, né, um valor agregado maior. E vis-à-vis você tem o automóvel, por isso que as vendas de automóveis esse ano nós prevemos aí uma queda de em torno de 40%, 45%. Agora, você, então, mantém um outlook positivo para o crescimento do PIB ao longo do ano, apesar da queda no primeiro trimestre, e também com relação ao dólar, você falou em 5,50, eu já ouvi você projetar o dólar a 5,60 até o final do ano, você mantém essa previsão? Então, PIB e dólar? Ótimo também ponto, que até para agregar conteúdo para os nossos participantes aqui. Em relação ao PIB, que saiu na sexta-feira, o PIB do primeiro TRI, a gente previa 1,6 de queda, veio de queda 1,5. Então, a gente está em linha, né? Com base nisso, o que acontece? Projetando os próximos trimestres, a gente chega num patamar de PIB aí entre menos 6% a 7%. Se não tiver o que os economistas ou os analistas estão falando, um segundo lockdown, porque algumas regiões estão mais contaminadas do que outra, etc. Então, caso isso não ocorra, a previsão nossa é que a queda fica entre 6% e 7%. Nosso número, e a gente divulgou até para as mídias, os principais jornais, é menos 6,7%.
né? Então, com esse número que foi divulgado pelo IBGE, a gente projeta isso. Num cenário de estresse, se tivesse lockdown, tiver mais uma situação de estresse, menos 10, né, de queda. Por outro lado, em relação ao dólar, tem duas situações interessantes. A primeira dela é onde eu analiso bastante a questão da política do Banco Central, olha, estamos recuperando, né, a economia está aos poucos abrindo gradualmente, a atividade está voltando, né? Com o dólar que chegou a 5,50, eu tenho um problema, que é pressão de preço, pressão nos preços, né? Então, pela ótica do Banco Central, talvez agora seja o momento de fazer com que o dólar ele diminua essa pressão. Por quê? Porque a hora que a economia retomar, o patamar das compras, né, da necessidade de dólar para importar, etc., ele é menor. Então, faz com que eu não tenha aquela tensão no repasse de preço, né? Eu dei o exemplo do trigo. Se você comprar farinha 5,50, você vai ter que repassar essa variação. Se comprar a farinha a 5, você vai ter que passar essa variação, só que são 50 cents, 50 centavos menor, que representa quase 10% no preço, entendeu? No repasse. Então, isso tem um impacto muito importante. Por outro lado, então, a tendência do Banco Central eu preciso um dólar mais tendendo para casa ali dos 4,50 a 5. Por outro lado, tem um cenário político. E aí, o cenário político, o mercado gosta de especular. Então, na próxima semana, nós temos alguns eventos importantes no campo político. Então, tem lá o Supremo votando né, a fake news, o inquérito de fake news. Tem várias coisas que vão acontecer nas próximas semanas que são e que geram, né, pontos especulativos no mercado. Então, se o dólar dá uma arrefecida agora, é importante, talvez seja interessante para quem está nessa ponta comprar, porque lá na frente ele pode vender. Então, tem essa lógica também que a gente está monitorando, e essas duas forças vão ditar os próximos 2 meses, né? E para nós, só finalizar, mas para nós, a nossa projeção final do ano de dólar é 5,50. Muito bem, obrigado, mas talvez o maior ponto de interrogação para o dólar seja o cenário político, né? Com certeza. É difícil a gente ter uma previsão agora. Mas maravilha. Odécio, tem uma pauta aqui bastante grande para discutir com você, né? Como a Márcia já falou, da consolidação, o que deve acontecer, e-commerce, o crescimento recente da atividade no setor de varejo de alimentos, questão de logística, como é que você está enfrentando o Covid, né? Investimentos no Brasil. Então, mas eu queria começar pedindo para você contar para a gente um pouco da tua história, né? Porque quem visita as tuas lojas em Ribeirão Preto, são lojas maravilhosas, de um padrão altíssimo, talvez não tenha ideia de como é difícil você ser empreendedor no Brasil, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa tua história até você chegar, que é uma história de sucesso, né? Mas que com certeza não deve ter sido fácil, né? Então, você podia contar um pouquinho para a gente como é que nasceu a rede, os desafios que você enfrentou até chegar no patamar que você está agora, né? Eu acho que o nome também é interessante, porque o nome atrai, né, o consumidor. Sem dúvida. Então, a nossa empresa, nós trabalhávamos com meu pai, eu e meu irmão, que é os proprietários, e nós viemos de origem de trabalhar junto com o nosso pai. E chegou um certo momento, em fevereiro de 94, a gente adquirimos a primeira loja, e começamos a caminhada. Só que o varejo era muito diferente em 94. Ainda trabalhava no sistema, antigamente a gente falava nos sacolões, né? Tipo, vários itens mesmo preço. E aí fomos indo, mais ou menos no ano 2000, começou um pouco de transformação as lojas. As lojas passou a incrementar outros setores, né? Que partiu para a parte de perecíveis, né?
frios, laticínios, carnes, empório. Então, aí foi fazendo a aquisição de outras lojas, abertura de outras lojas. Hoje a empresa está com 7 lojas hoje. E a gente começou a buscar diversificar do supermercado tradicional, porque há uns anos, vamos dizer assim, há uns 8 anos mais ou menos para cá, de 10 a 8 anos mais ou menos, teve uma incrementação muito grande de atacarejo no mercado. Várias lojas de atacarejo. E a gente tentou ser uma linha mais específica dentro da loja, mais com zelo na parte de perecíveis, com essa parte de produtos prontos, facilitando o dia a dia do cliente. Igual hoje o cliente entra dentro de uma loja nossa, graças a Deus, ele tem potencial, tipo assim, dele fazer desde a alimentação mais simples a uma mais elaborada, sabe? Desde o petisco a uma comida mais sofisticada. E a gente vai andando também, sabe? Querendo aprender todo dia um pouco. Fomos andando outros países também para trazer novidade para cá. Porque, assim, né? A Ribeirão, como ela fica na cidade, interior, mas com essa globalização, todo mundo vê hoje em dia, tem muita troca de informação. Ontem nós estávamos falando, você comentou da Whole Foods, né? Que é uma marca fortíssima, então, né? Nos Estados Unidos. É uma empresa que a gente acompanhou muito ela nos Estados Unidos, fomos fazer algumas viagens lá para conhecer ela, sabe? Fizemos visitas técnicas nela também, para a gente conhecer como que era a dinâmica deles trabalharem, sabe? E a gente tentou replicar bastante coisas que tinha no Whole Foods para cá, sabe? Então, tentando dar um serviço bem diferenciado para a nossa região. A gente tinha uma mentalidade que a pessoa não precisa sair do Brasil para ela ter as mesmas aquisições aqui, sabe? Então, essa parte de empório, produtos naturais, produtos orgânicos, cortes especiais, queijos finos, vinhos, foi incrementando o que hoje em dia é meio que estranho. A gente fala a rede de hortifruti, que ela virou quase que um empório, né? Mais ideal seria, sabe? Só que a gente sempre, o nosso carro-chefe foi permanecer com o hortifruti, que é de onde é a nossa origem. Então, teve bastante, vamos falar assim, mais acertos do que erros, mas tivemos precipitações, corrigimos, sabe? E graças a Deus a gente tem objetivo de abrir mais lojas agora também, sabe? E fazer uma replicação disso aí. Muito bom. E quais são os grandes desafios, Odécio? Você falou do desafio do atacarejo, né? Eu imagino que você também, de certa forma, já explicou como você vem superando isso, que é oferecer um perfil de loja diferenciado, talvez mais sofisticado, né? Agora, o Jacomazzi falou do movimento de consolidação, né, que se espera no setor de varejo, e é natural porque são empresas muito grandes, né, que com certeza estão olhando para Ribeirão Preto, uma das regiões ainda per capita mais alta do estado. Ou seja, imagino que você está atento a isso, quais são os teus planos, mais olhando o futuro. Então, essa parte, por ser uma cidade assim, que ela acaba atraindo bastante, até o pessoal comentava assim, antigamente usou um termo de ser a Califórnia brasileira, né? Então tinha muito termo do pessoal centralizar o olhar muito para cá, para nossa região, que é a parte do agronegócio muito forte também. Então, aqui hoje, todas as redes de supermercados grandes, atacarejo, já estão bem distribuídos aqui na nossa cidade. Mas a gente buscou um nicho que o nosso cliente, ele, como que eu vou te dizer assim, ele no dia a dia, ele até pode ir no atacarejo, só que a partir do momento que ele quer fazer uma coisa mais elaborada, mais tipo assim, fazer uma coisa, um jantar em família, fazer uma confraternização em casa, for fazer um prato especial. E mesmo assim, com essa pandemia agora que está tendo, pessoal, muitas das pessoas não estão tendo mais possibilidade de ficar indo em restaurantes, a circulação diminuiu. Então, a empresa, ela observando esse momento da pandemia também, ela começou a montar
alguns mix de produtos que a pessoa ela conseguiria estar fazendo a mesma coisa que ela consumiria num restaurante, ela conseguia estar fazendo na casa dela. Porque aqui na nossa região, hoje, praticamente 90% dos apartamentos tem área gourmet, os condomínios hoje, sabe? Então, e o pessoal começou, como surgiu também há uns anos para cá, muito essa parte de programas, né, tipo de culinária, incentivando o pessoal, sabe? E a gente usa assim, né, o pessoal hoje, você pega esses chefes de cozinha que fazem um programa culinário, às vezes as pessoas, elas usam um tipo de... elas usam um tempero diferente, elas usam um produto diferenciado. E nisso, o atacarejo, ele não tem essa visão, ele é mais o básico, o atacarejo. Então, a gente veio buscando esse nicho de mercado para a gente atender a demanda. Se a pessoa chegar na nossa loja e falar assim, eu encontrei tal produto fora do Brasil, a gente tem possibilidade de ter na loja também, sabe? Então, a gente veio sempre tentando fazer um diferencial. E com questão de uma proximidade com os clientes também, com os funcionários, porque no atacarejo você não tem proximidade, um contato de cliente com funcionário. Então, a gente bate muito nessa parte. Um atendimento diferenciado, uma pessoa para indicar um vinho, uma pessoa para fazer um corte diferenciado de carne, ou um produto higiênico, sabe? Então, a gente saiu totalmente do mix de supermercado, sabe? A gente tentou ser os produtos mais elaborados para a pessoa, para facilitar a vida dela do dia a dia, o nosso pensamento, sabe? E agora já está pensando já até em questão de uma alimentação do meio do dia, sabe? Para a pessoa, hoje em dia, como a gente tem uma preocupação muito grande com questão de alimentação, que a pessoa hoje em dia está ganhando peso hoje em dia, sabe, no brasileiro. Então, a gente já estamos vendo alguns mix de produto para a pessoa, questão de salada de fruta, que ela vai substituir na hora do lanche, no meio do dia, no escritório. Então, a gente estamos vendo para onde que o mercado está dando oportunidade da gente ver e implantando na loja, sabe? Igual você está focando provavelmente em itens de maior valor agregado, né? E saudáveis, né? Saudáveis. Mas hoje você consegue fazer também alguns mix de produto que continuam sendo saudáveis, que não necessariamente precisa ter um custo tão exorbitante. Hoje você consegue pegar e fazer uma pessoa ter um jantar, tomar um vinho chileno com um queijo, um brie com uma geleia. Ele consegue fazer uma coisa com um valor não tão exorbitante. Se ele fosse para um restaurante, ele gastaria muito mais. Então, a gente já veio também como que faria para criar um mix também com o cliente. Ele também está resguardando a questão financeira. A gente está percebendo isso daí, sabe? Então, a gente está tentando ser bem dinâmico para ver o mercado, sabe? Tentar fazer as novidades e ser pontual, né? E eu tenho uma pergunta, eu acho interessante, Odécio, fugindo um pouco aqui da tendência de consumo, que você já deu 2 pontos aí que eu acho que é riquíssimo. Um é a questão de saúde das pessoas que elas estão procurando, o outro é saúde com um preço acessível. Isso eu acho que é fantástico, né? Mas, em termos da operação, eu acho que isso é uma dúvida que caiu sobre nós aqui, que a gente opera várias empresas em vários locais do Brasil, é que como foi a questão da logística, tanto para receber o produto quanto para entregar, porque Ribeirão também ficou isolada por um período, né? E aí você teve que trabalhar com as entregas. Eu acho que esses 2 pontos, o recebimento e a entrega, foram, acho que, os principais desafios, ao meu entender. Mas como é que você lidou com isso no Cenourão? Primeiro ponto, na parte do recebimento de produtos, nós temos várias parcerias com muitos fornecedores, produtores que eles têm packing house hoje, que faz o mesmo produto que é vendido aqui na loja, é feito para exportação. Vou dar um exemplo, um mamão, o mesmo mamão que vem para nós é um mamão que vai para a Alemanha, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. A mesma manga, uva, esses produtos, e hoje em dia, mesmo ele sendo longe, o governo ele, por questão de insegurança de falta alimentar, ele meio que deixou passar
os transportes. O transporte não teve, vamos dizer assim, muita dificuldade. Nos primeiros dias, primeira semana teve muita, como eu dizer assim, muita informação correndo por insegurança, mas depois que o mercado estabilizou, a gente não teve. Graças a Deus, nossas lojas não teve ruptura de nada. Hoje nós passamos ileso nessa parte. Em questão de entrega para cliente, aumentou o nosso e-commerce. Como era de se esperar, a gente melhoramos ele, evoluímos ele, só que a demanda dele, tipo assim, antes da pandemia, na primeira semana praticamente, ele foi um aumento de mais de 200% de e-commerce, então, que não tinha estrutura de gente para você pegar na hora. Aí a gente, só que hoje em dia o Brasil está mais bem estruturado nessa parte aqui na nossa região, na parte de entregadores, de aplicativos. Aí nós fechamos uma parceria bem rápida até com 2 empresas de aplicativo de entrega, sabe? E remanejamos, porque nós tínhamos uma parte na loja que ele era de funcionários da parte de restaurante, que a gente teve que fechar algumas lojas. Então a gente remanejou esses funcionários para tentar ajudar na parte da entrega, fizemos algumas contratações e o delivery foi feito tudo terceirizado. E, graças a Deus, também deu muito certo, sabe? É uma linha que a gente não trabalhava tão bem igual depois da pandemia. Então, eu falo assim, às vezes tem alguma dificuldade que é criada, que a gente começa a criar um canal novo de venda, sabe? Que não era tão bem explorado antes. Explorado. A gente tenta ser bem dinâmico, sabe? Nessa parte. Às vezes, tipo assim, você tem se eu só olhar para trás, né, você vai ter só dificuldade, então a gente vai ter que criar uma oportunidade, sabe? Então a gente sempre tenta mudar, sabe? E, Odécio, como é a questão hoje é uma empresa familiar, né? Você já comentou tal. Como vocês tratam essa questão tanto de sucessão, quanto do dia a dia do negócio, de uma empresa familiar? E aí, porque você tem os grandes grupos mais profissionalizados, eu sei que o Oba chegou em Ribeirão Preto, ele é muito agressivo, né? Você tem o Oba é um hortifruti que está em Rio de Janeiro, São Paulo, né? E como que vocês tratam? Porque assim, o olhar do dia a dia ele é muito importante do dono, né? Mas agora o Cenourão já está num estágio de expansão, não dá para ficar mais do tamanho que está, porque vocês têm praticamente tudo que uma empresa precisa e tem para crescer e para expandir. Então, como é que vocês tratam isso, né? Que é um ponto importante. Em questão de sucessão, por eu e meu irmão ainda eu tenho 42 anos, meu irmão tem 45, sabe? E os meninos, os filhos nossos, né, estão todos estudando, né? Mas a gente, mesmo assim, nunca teve uma obrigatoriedade, cada um está fazendo o que quer, sabe? Essa questão de sucessão, eu acho assim, vai chegar uma hora que vai ser naturalmente, sabe? Ou você vai colocar algum diretor para trabalhar da empresa, você vai trazer alguém de fora para administrar. Então, como que eu estou falando assim, a gente criou um legado que a gente quer ter uma continuidade, né? Então, e a gente sempre é muito aberto para aprender o dia a dia, né? Eu quero dizer, sabe? Como a gente veio do meio familiar, né? Eu e meu irmão, estamos atrás de aprender todo dia, né? Um pouco, né? A gente fala, sabe? Então... Odécio, eu tenho uma questão aqui para você. Como é que é você empreender? Como é que é o teu dia a dia num país em que o custo de capital é tão alto, né, como no Brasil, apesar da gente ver a Selic aí na casa de 3%, mas certamente você não consegue dinheiro em banco na taxa Selic, né? E a busca de capital, ou pelo menos para capital de giro, é uma constante, né? Isso nas economias mais envolvidas que a nossa não tem nenhum negócio que cresça sem uma parceria com bancos, né? Como é que vocês lidam com essa questão do capital na empresa? A gente precisa ser uma empresa nova, que a gente fala assim, sabe? A gente somos novos, mas a gente sempre foi muito conservador antes.
igual hoje mesmo, a gente ainda trabalha com praticamente até os prédios são quase todos nossos. A gente sempre trabalha com meio com o pé atrás, vamos dizer assim, sabe? Mas, igual, teve um empreendimento maior, que foi a loja de Bonfim, que a gente fez um investimento maior, a gente conseguiu a linha de crédito do BNDES para ela, sabe? Então, quando teve, igual, aí na segunda loja que fez a última loja que a gente fizemos com recurso próprio. Então, a gente, por quê? Depende de banco. É caro. O juro no Brasil ele é muito caro. Então, a gente tenta trabalhar mesmo com dinheiro próprio mesmo. Muito bom. Nós temos algumas questões aqui do público, que a gente já poderia ir passando por elas. A primeira delas diz respeito à mecanização, tendência de compra de tratores na região. Não sei se tem muita relação aqui com o nosso seminário, mas se talvez, Jacomar, se você gostasse. Eu posso explorar depois. Como está a mecanização por hectares nessa região? Você prefere deixar isso para o final? Isso. Agora, uma segunda pergunta aqui se a tua expectativa, se você não está sendo muito otimista, Décio, na tua expectativa, ou mesmo o Jacomar, quando ele prevê um PIB de crescimento, considerando o desemprego e a queda de renda que está havendo hoje. O desemprego, a gente sabe que está aumentando, né, no Brasil. Acho que vale a pena, tanto um quanto o outro, Décio e Jacomar, se abordarem isso. Eu acho que antes da pergunta, o Mazuco, acho que é legal o Odécio falar qual que era a expectativa antes de crescimento, antes do Covid, o crescimento, pós-Covid, como é que foi o crescimento, o que ele está pensando esse ano de crescimento para o cenourão. Acho que isso daí para nós aqui é uma curiosidade. Esse ramo nosso, a gente costuma falar assim, a pessoa, quando ela tem crise, quando o país está em crise, porque se a gente for analisar, a gente já vem praticamente desde o impeachment passando por um problema, e depois fomos tendo uma retomada. O ano passado tinha uma tendência de ser a abertura das coisas, deu uma melhorada até acima da nossa expectativa, sabe? E esse ano também tinha uma projeção de ser bem também. Igual quando a pessoa falar em crise, a primeira coisa que a pessoa pode fazer, ela deixa de trocar o carro, ela deixa de trocar a casa, ela deixa de viajar, ela deixa de fazer um bem durável. Porém, a alimentação é um prazer que ela vai ter. Então, mesmo em crise, ela não vai deixar de ser feita. E nisso, nós viemos com um crescimento em 2018, que foi praticamente o último ano. O ano era um ano eleitoral, era um ano muito problemático até, na nossa visão. Nossa visão estava imaginando um crescimento de 5%, a gente fechou em 10% em 2018. 2020, na hora que pegou e o governo teve a eleição, falou que ia ter uma economia mais aberta, algumas coisas, a população automaticamente ela começou a se empolgar, de ter perspectiva, para aquele negócio de falação de o país está em crise. Isso, o ano passado, a gente ouviu um pouco, principalmente no começo do ano. E o ano passado, que a gente foi o que mais surpreendeu nosso. O crescimento nosso do ano passado, ele bateu 20% o ano passado. Esse ano, como já tinha começado um pouco de crise, de problemas políticos, de desentendimento com o governo, a gente percebia. Aí depois bateu a pandemia. Mas mesmo assim, no primeiro semestre, né, praticamente, o primeiro semestre não, primeiros 5 meses primeiro, a gente estamos fechando com 15%. Sabe? Então, para a nossa expectativa, perante todo mundo falando de PIB caindo, setor automobilístico parado, setor de vestiário, shoppings, restaurantes, o nosso segmento ainda era um lugar que ele frequentava que praticamente ele se sentia bem. Ele se sentia bem. Lógico que a loja tem uma estrutura que a pessoa, as pessoas quando frequentam a nossa loja, graças a Deus, uma coisa que a gente sempre conquistou foi a pessoa não tem aquela consciência, aquele peso de compra, sair para compra.
ela tem como ela vai fazer meio que um passeio dentro da loja, porque ela não sabe o que ela vai comprar. Ela entra dentro da nossa loja, essa é a ideia que a gente sempre tentou passar para o nosso cliente. O cliente ele pode vir com a cabeça dele e falar assim, não, eu vou sair lá no Cenourão que eu vou comprar itens de hortifruti. A partir do momento que ela entra dentro da loja, abre um campo para ela, ela não sabe mais o que ela vai comprar. É uma experiência, então, né? Experiência de compra, sabe, que ela tem. A gente sempre tenta passar essa sensação para o cliente. Eu posso dizer que quando eu entrei na loja do Cenourão, eu senti isso. Agora, aproveitando que você está falando dessa questão de crescimento, tem uma outra questão aqui, que é o seguinte, o papel do Cenourão na garantia da segurança alimentar da região, se você vê isso como uma oportunidade para agregar valor ao seu negócio, ao seu papel, a garantia da segurança alimentar na região. Me parece que isso é parte da tua preocupação, né, no dia a dia. Hoje o governo também já fez um projeto, né, que é sobre rastreabilidade, né, dos produtos. Né? Então, a pessoa hoje já tem essa linha de rastreabilidade. Tem muitos itens, como ele vai para exportação, ele já tem um QR Code que a pessoa consegue acompanhar desde o plantio até questão tipo de contaminação, se teve alguma coisa. Então, o governo já fez isso. E outra coisa, nas nossas lojas, em todas as lojas a gente tem nutricionistas próprias para dar esse suporte para os clientes, sabe? Então a gente fica muito preocupado com essa parte da alimentação, sabe? E também está partindo muito para essa parte de orgânico hoje em dia também, sabe? Está um nicho muito grande de cliente começando a fazer aquisição. Ainda é um produto caro, mediante, mas se você olhar o custo do orgânico 10 anos atrás para cá, o valor médio dele já vem baixando perante o que é convencional, né, que a gente fala, que é o produto sem ser orgânico. Então, e o cliente orgânico, de produto orgânico, ele é mais fiel, né, que a gente fala, sabe? Ele, depois que ele descobre uma loja que ela frequenta com esse produto, além de ele ser fiel, ele é um formador de opinião, porque ele tem uma mentalidade mais elevada, sabe? Entendi. E, Odécio, outro ponto também aqui, como é que foi, logo no início, a adaptação ao coronavírus? A questão de segurança dos funcionários, dos clientes. Eu acho que vocês tiveram que fazer uma transformação, não? A gente trouxe um técnico. Nós fizemos uma palestra com todos os funcionários em questão de retaguarda, questão de higienização, em questão tipo de se manter mesmo dentro da loja, e a gente estendeu para eles, para a residência deles, em questão de dar um treinamento para eles na casa deles também, porque até teve surgimento de pessoas que falaram assim, mas na minha casa é difícil às vezes eu ter álcool em gel, e o pessoal da saúde falou assim, às vezes o melhor seria até o sabão mesmo que você tem na sua casa. E da nossa rede, graças a Deus, nós não tivemos nenhum infectado, nem na nossa rede e nem que a gente saiba de parente de funcionário. Bom, tem uma pergunta aqui, se você tem interesse em expansão para o Nordeste, uma pergunta bem direta. Então, a logística hoje, a gente costuma falar o quê? Ficou muito dinâmica, né? Porque vou dar um exemplo, a gente carrega produto de Petrolina para cá, que é do Nordeste, que é um dos maiores polos de fruticultura hoje para exportação, ela chega praticamente com 48 horas. Hoje, e tem muitos produtos que a gente recebe por outros portos, né? Por Imperatriz, tem vários lugares. Então, eu falo assim, o mundo está muito globalizado hoje em dia, sabe? Não tem mais distância, né? Eu costumo falar, sabe? Entendi. Isso é um ponto relevante. E para outras regiões, abrir novas lojas no meio de uma pandemia ou de uma recuperação, início de uma recuperação, abertura econômica requer bastante cautela, né? Eu acho, a gente conversou várias vezes, né, Odécio, o interior de São Paulo tem muita coisa para ser explorada também, né, em outras cidades que são cidades polos e tal,
Isso já é uma tendência que o Cenourão vem explorando, né? A gente vem vendo um nicho de mercado, sabe, que você pega muitos centros, né? Igual a gente estamos aqui numa região de Ribeirão Preto, mas você pega regiões de Franca, tem regiões de Rio Preto também, que é uma cidade muito, um centro muito forte também, sabe? Então, o que eu falo é o seguinte, a Covid, sabe, ela vai até, no primeiro momento, ela assusta muito, mas ela vai trazer ensinamentos para nós também, né? Eu acredito que depois dessa crise a gente vai voltar mais forte até, sabe? Porque você começa a buscar alternativas, você começa a abrir o horizonte para você ver onde que pode ser explorado, sabe? Porque se a pessoa pegar e ficar só em frente a uma televisão e vendo um noticiário, ela vai deprimir, ela não abre nem a dele, eu costumo brincar, sabe? Então, a gente sempre acha que tem oportunidades em outras regiões também, muito boas também. Ótimo. Tem mais alguma pergunta do pessoal, Mazuco? Então, tem aquela questão dos tratores ali que eu acho que fica. Eu acho que é uma resposta bastante pertinente para quem acompanha. Eu venho acompanhando o Ribeirão Preto já faz um tempo, ali tem o AgriShow, etc. E é uma crescente, né? A região, o Odécio pode até falar melhor também comigo, deve ter amigos que têm indústrias de segmento de tratores, etc. Porventura, eu conheci o Cenourão fazendo uma visita na AgriShow em 2018, né, que eu acabei visitando o Ribeirão Preto, fiquei ali na AgriShow, fui na AgriShow, e então há uma tendência enorme ali de cada vez mais mecanização da região. Isso vai ser para o Brasil todo, né, para aumentar a produtividade, não tem como. Fora o Parque Fabril, que tem Matão, né, ali em Sertãozinho também, né, Odessa, a região é muito rica, né? Hoje nós temos aqui na nossa região, aqui a Cutrale, hoje um ramo de laranja seria uma das maiores, que está aqui na região nossa de Araraquara, sabe? Sim. Mas aqui na nossa região, bastante, eu costumo falar o quê? As pessoas falam, sabe? Falam assim, a gente às vezes olha muito essa parte do PIB, setor, volta a falar, setor de bens duráveis, automóveis, vestuário, às vezes restaurantes, às vezes linha branca, está paralisado. Porém, o setor de alimentação, de logística, do agronegócio, ele não vai parar. Eu acho que ainda esse setor é o que vai segurar um pouco o PIB nosso esse ano, que não vai deixar o estrago ser maior. É isso aí. Eu acredito que esse setor que ainda não vai deixar o estrago ser maior. Sabe? E você falou essa parte de tratores, está seguindo normal, não mudou muito, sabe? Às vezes, no primeiro momento, é igual eu volto a falar, no primeiro momento, na hora que você fala a pandemia, paralisou tudo, o pessoal entendeu que tinha parado tudo, estava tudo parado, né? E o setor essencial de alimentação, ele foi seguindo, porque a pessoa, se ela não fizer o plantio agora, ela não colhe mais para frente. Verdade. Então, seguiu normal, sabe? Até foi uma perda, a AgriShow esse ano foi cancelada, a FenaSucro também, do setor de cana de açúcar de Sertãozinho, que é um polo muito forte, foi cancelada por questão de aglomeração. No ano que vem, eu acredito que ela vai voltar muito bem. Nós temos aqui mais uma pergunta, já estamos caminhando para o final, mas eu acho que é uma pergunta bem interessante, diz respeito a se houve resistência adaptativa tecnológica dos fornecedores. Também aborda a questão de prazos de pagamento, houve uma mudança de prazos de pagamento, acredito que se refira a compras, né? Transformação também no volume de estoques. Então, são 3 questões aqui, existência adaptativa tecnológica dos fornecedores, prazos de pagamento e estoques. Pudesse falar um pouquinho. Questão de resistência dos fornecedores, essas resistências antigamente tinham mais. O pessoal, às vezes, eles tinham mais dificuldade de trazer um maquinário. Hoje em dia, por isso que eu falo, o mundo está muito globalizado, a pessoa ela consegue ver
E a pessoa, ela otimiza muito as empresas delas. Tem um fornecedor nosso, eu vou falar daqui de Taquaritinga, que é uma cidade de 80 quilômetros nossa aqui, ele montou um packing house dele aqui, moderníssimo, sabe? Trouxe máquinas para fazer de laranja, para maquinar a laranja, para fazer o beneficiamento dela. Praticamente ele triplicou a demanda dele de produto com o mesmo número de funcionários, só em cima de equipamentos novos que ele trouxe. Então, hoje em dia, você tem máquina que ela faz paletização sozinha, sabe? A gente fala bem que robô, sabe? Então, melhorou muito, sabe? E, perdão, o segundo... É a questão de prazos de pagamento e, finalmente, estoques. Prazos de pagamento. A gente pegou, não tivemos problema. A gente percebeu que aumentou mais porque hoje em dia nosso faturamento praticamente ele fica em cima de dinheiro em espécie e cartão. Mais gente migrou para o cartão de crédito. Então, hoje, praticamente nas nossas lojas, ele ficou 20% mais ou menos dinheiro em espécie, mais ou menos em torno de 25% a 30% ainda débito, e de 45% a 55% crédito. Então, aumentou um pouco o setor, a parte da pessoa ganhar fôlego, né? Os clientes. Às vezes teve cliente que preferiu ganhar fôlego no cartão de crédito. Em questão de estoque, nosso estoque praticamente ele é muito dinâmico, né? Como nossa base maior seria hortifruti, praticamente nosso estoque é semanal. E tem as partes de importação, de demanda, de parte de importados, produtos, vamos dizer, da linha de mercearia, de empório. Nossos estoques permaneceram normais, não teve falta de nada de produto, a nossa loja não teve ruptura nenhuma. Nós não tivemos nada de ruptura. No começo, teve até, na primeira semana da pandemia, eu acredito que aquela busca mais desfreada atrás de produto foi que falta de informação, que eu acredito que tenha sido, porque muitas pessoas acho que imaginou que os mercados todos fossem fechados uma hora para outra. Ia ter falta de alimentação, sabe? E isso não teve, sabe? Teve tudo normal. Na parte de estoque não teve ruptura de nada. Maravilha. Nós estamos aqui já caminhando para o encerramento. Odécio, eu queria agradecer a você pela participação aqui conosco. Eu acho que foi muito instrutivo. Você deu uma belíssima visão sobre o seu negócio, como é que você vem enfrentando os desafios. E parabéns, viu, pelo seu sucesso. É realmente uma inspiração para todos aqueles que nos ouvem. Então, eu devolveria a palavra para você, Odécio, se quisesse fazer umas considerações finais e depois o Jacomassi para o fechamento. Obrigado também por ter participado da palestra, sabe? E às vezes a gente vem assim, fazendo essa troca de informações, esse diálogo, até a gente às vezes é meio do interior, às vezes usa até os palavreados errados, até peço desculpa, sabe? Se eu usei... Normal, tranquilo, Odécio. Muito pelo contrário. A gente quis mostrar a experiência para nós, eu volto a falar para todo mundo. Gente, nós somos o único país, praticamente, que é um continente aqui, sabe? Você tem condição de você plantar produto em terras férteis, sabe? A gente tinha que valorizar até mais o nosso país. O pessoal, eles têm o hábito de querer pôr tudo crise, sabe? Então, se a gente buscar oportunidade, ver o mercado certinho, sabe? Eu acho que ainda tem muita oportunidade nesse Brasil nosso, sabe? Então, a gente sempre acorda atrás de inovação, sabe? Buscando inovação, trazendo para o cliente, dinâmico, sabe? Fugindo desse mercado tradicional que a gente tem de concorrente. Muito bem. Ótimo. Eu queria agradecer o Odécio e o Mazzuco também. A primeira impressão quando eu tive visitando o Cenourão foi de que eu estava entrando num hortifruti único, né? Experiência totalmente diferente dos hortifrutis e olha que em São Paulo eu conheço todos que são
representativos. Natural da Terra, Oba, o Sítio, né? Enfim, dali nasceu uma interação. A gente começou a fazer trocar informações nesse período, né, Odécio? Foi aí desde o início do ano. E eu queria trazer para o nosso time, para o nosso público, para quem a gente acaba acessando. A gente tem uma cobertura de 18 estados, então trazer as visões das empresas, dos empreendedores, é muito importante. Então, a primeira conversa com o Odécio foi extremamente motivante. Dali a gente voltou e falou, olha, tem uma oportunidade, tem um negócio muito interessante aqui que pode ser explorado e também extraído com conteúdo e conhecimento. Então, eu queria agradecer, a gente teve um pico aqui super interessante de pessoas participando, quase 50, então isso é ótimo, e de diferentes estados do Brasil, então o que é mais ótimo ainda. Então, obrigado, Odécia, por trazer seu feedback, mostrar as tendências do segmento, o seu olhar empreendedor de extrair oportunidade que às vezes muitas pessoas acabam não enxergando. Essa de nicho, das pessoas tenderem a fazer refeição em casa, com uma experiência de restaurante, e isso trazer para um hortifruti, ela para mim é uma ideia sensacional, né? Então, muito obrigado, e também a quem participou aqui, eu também agradeço muito. Ok? Maravilha, gente. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e deixo aqui um abraço, continuem se cuidando e muita saúde também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.